A gente fala agora sobre as eleições nos Estados Unidos. Segunda-feira já tem uma corrida importante, na terça-feira também. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Favalli. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Eu vou começar com a coadjuvante para chegar no protagonista. A gente está falando do Partido Republicano, obviamente, e Nikki Haley tem nessa semana o que eu vou chamar, Thiago, do seu último fio de esperança. A gente não sabe ainda as decisões dela. O que a gente entende que fazer campanha nos Estados Unidos e ainda na pré-campanha requer muito dinheiro, muito recurso. Estamos falando de um país que tem 50 estados, tem litoral para 2 oceanos, tamanho continental. Você precisa, no mínimo, ter um avião para percorrer essas enormes distâncias. Entenderam que eu estou falando que precisa de muito dinheiro? Conforme você não vai avançando, os seus financiadores vão começando a cansar, né? É o que está acontecendo com a Nikki Haley. Ela já teve um aceno importante de que um importante doador de campanha está começando a recuar, está colocando dinheiro e não está vendo o resultado. Não, pelo menos por enquanto. Vamos entender a situação da Nikki Haley. Não estou fazendo campanha para o Trump, nem estou tirando já Nikki Haley da corrida. Mas os fatos, Thiago, falam por si só. A gente teve 6 prévias importantes. Um rápido parênteses aqui, para todo mundo ficar na mesma página. Este é um momento em que há uma decisão de quem vai ser o candidato pelos partidos. Os democratas já deixaram muito claro que é o Joe Biden que vai tentar a reeleição, então os nossos olhos se voltam sempre, então, para os republicanos, que por enquanto sobraram na disputa. O favoritíssimo Donald Trump e a Nikki Haley. Volto aqui. Tivemos 6 importantes prévias, que são essas eleições internas organizadas pelo partido, votam os coligionários e escolhem o pré-candidato. Trump venceu todas. A Nikki Haley não ganhou nenhuma. Ah, mas são 50 estados, tem 6. Faltam outros ainda 46, de fato. Mas, por enquanto, ela não tem nenhuma sinalização favorável a ela. E qual foi o balde de água fria que ela tomou aí na semana passada? Aqui, ó. Ela apostava que ela iria ganhar primeiro, ou pelo menos, na Carolina do Sul. Poderia ser a sua primeira vitória. Por quê? Era importante aqui. Ela foi governadora na Carolina do Sul. Aí, né? Ela nasceu na Carolina do Sul, construiu a sua carreira política na Carolina do Sul, foi governadora 2 vezes, foi a primeira mulher de um estado muito conservador, muito patriarcal. Então ela acreditava ter uma base política importante? Tem, mas o Donald Trump ainda foi mais forte do que ela. Ela já sabia, por exemplo, Nevada. Nevada é famosa pela cidade de Las Vegas, onde constrói parte do patrimônio da família Trump, onde ele tem cassinos, hotéis. A Nikki Haley sequer foi fazer campanha em Nevada. Ela abandonou. Ah, vou perder para o Trump mesmo? Então, ela concentrou os esforços na terra natal e perdeu. Essa é a situação hoje da Nikki Haley, sábado. Na segunda-feira, antes aqui, a gente vai para o estado vizinho, da Carolina do Norte, onde ela também acreditava, se tivesse vencido a Carolina do Sul, era fácil contaminar, no melhor sentido da palavra, a vizinha Carolina do Norte. Tem as primárias segunda-feira. O Trump continua favorito. E aí eu falei que ela se agarra a um fio de esperança, que é na super terça-feira. Meu segundo parênteses aqui na explicação, para colocar todo mundo na mesma página, do complicado processo eleitoral nos Estados Unidos. Todos os estados, todos os 50 estados americanos fazem prévias. Na terça-feira, na primeira terça-feira de março, geralmente acontece, tem esse fenômeno. Todos esses estados. 15 estados votam ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, entre o anoitecer de terça e no máximo amanhecer de quarta, a gente vai ter o resultado dessa super terça. E quem sai vitorioso dessa super terça, ou seja, tem 15 estados aí na manga, já se sinaliza quem vai ser o apontado pelo partido. Obviamente, todo mundo já entendeu o tom que eu estou dando, que o Trump é favoritíssimo aqui nessa super terça. A Nikki Haley vai desistir? Ela não falou, mas é muito, muito, muito pouco provável que ela continue gastando dinheiro dos seus doadores depois de uma derrota acachapante na próxima semana. Então a gente tem que olhar 2 coisas. Volto aqui na segunda, o resultado da Carolina do Norte e principalmente na terça-feira
a super terça, e aqui na Jovem Pan News a gente vai fazer uma cobertura especial. Claro, não necessariamente o candidato estará definido na terça, de terça para quarta, mas pelo menos a indicação nós teremos. Não, e aqui é o seguinte, você tem estados importantes onde os republicanos são muito simbólicos. Sim. Tem o Texas, você tem essa parte aqui do Arkansas, Minnesota, toda essa parte aqui do meio oeste, que é onde tem uma base bastante conservadora. Vamos ver o que vai acontecer aqui entre segunda e terça-feira, Tiago. Então, na quarta-feira, no Jornal Jovem Pan, a gente vai ter uma conversa sobre isso, né? E ao longo da terça-feira a gente vai acompanhando as votações nesses estados, as bocas de urna, as pesquisas de opinião e principalmente os discursos dos dois candidatos, Tiago. E daqui a pouco, depois do Jornal Jovem Pan, tem Jovem Pan Internacional, Favale. Faça a sua propaganda. Só que foi só um gostinho. Todos esses mapas aqui, eu volto daqui a pouco, Jovem Pan Internacional, que é um programa semanal que a gente exibe aqui todo sábado, depois do Jornal Jovem Pan, uma análise dos fatos que marcaram o noticiário internacional na semana. Eu trouxe uma professora aqui que vai ajudar a gente a entender melhor esses mapas, o que acontece. A gente vai falar de G20 também, uma reunião importantíssima. O Brasil liderou aqui com ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, 3 dias de discussão aqui na capital paulista e deu em nada. Nada. Né? A gente vai discutir. Sem documento final até. Pois é, sem a declaração conjunta, os desdobramentos disso, ficou bom, ficou ruim, por que não chegaram a um consenso? E também tem um fato marcante que muda uma página da história, a Suécia, que nos últimos 200 anos não se meteu em guerra nenhuma, sequer opinava sobre conflitos internacionais, entrou para a OTAN, desagradou Vladimir Putin, presidente da Rússia, e isso vai dar pano para manga na guerra da invasão à Ucrânia, que já ultrapassa os 2 anos, Thiago. Estaremos se acompanhando. Valeu, Favale. Até já. Um abraço.